sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite a todos, bem-vindos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, aqui nessa live, na 42ª live do Kardec Houston. Boa noite aos amigos do Kardec Houston, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube do Kardec Houston, pelo sistema Deus Conosco e pela Seara de Luz, e mais 6 canais que se interessam em transmitir a nossa live, que é uma honra para nós. Boa noite aos amigos do Sunrise, aos amigos de Austin, de Dallas, aqui no Texas, de todos os Estados Unidos, Austrália, Argentina, Japão, Espanha, amigos do Catar, que com certeza estão assistindo no fim de semana, porque está de noite, amigos do Brasil, de norte a sul, do Nordeste, amigos de Maceió, Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, Santa Catarina, amigos de Lajeado, boa noite a todos. É um prazer imenso nós estarmos juntos. Um forte abraço para cada um de vocês. Nos apresentando, para quem não conhece, eu sou Fernanda Wanskovski, representando o nosso grupo aqui, o Kardec Houston. E os nossos convidados de hoje, nessa live, são os nossos amigos mais que queridos, irmãos, companheiros de jornada e parceiros de trabalho, Carlos Campetti e Geraldo Campetti, os irmãos, queridos por todos. Boa noite, amigos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Nossa saudação fraterna a você que está acompanhando aí do seu ambiente. Que seja um momento de aprendizado para todos nós. Com certeza vai ser. O Carlos é palestrante espírita, facilitador de estudos, diretor da Federação Espírita Brasileira, nossa querida FEB, coordenador da área de estudos, apresentador de programas de estudo na FEB TV, FEB Lives, presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, o nosso querido CESF, onde nós trabalhamos juntos, e também o CIESF, na Espanha. Educador espírita, autor de vários livros, em especial Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que é uma referência para o trabalho mediúnico, e La Desobsessão e Sus Desafios, somente em espanhol. Desculpe meu espanhol aqui, Carlos. Ele participa dessa live lá do Caribe, não está de férias, está em Barbados, ele está trabalhando e onde mora com a sua família. Muito obrigada por ter aceito estar conosco aqui, você que é um amigo querido desse grupo, muito conhecido. Geraldo Campetti, também nosso irmão e amigo do coração, é palestrante espírita, facilitador de estudos, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pelas áreas de comunicações, comercial, o Reformador, revista Reformador, memória e documentação, que inclui a Biblioteca de Obras Raras e o museu, a editora, apresentador na FEB TV e na FEB Lives dos programas Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, nosso lindo, querido programa, e Espiritismo Ontem e Hoje, além dos podcasts e mensagens da FEB. É autor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Biblioteca Espírita, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita,
Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita, e outros. E ele participa da linda cidade de Brasília, onde vive, trabalha e mora com sua família. Boa noite, Geraldo, querido. Boa noite, Fernandinha. Boa noite, Mano Cal. Boa noite às queridas e queridos que estão nos acompanhando. Uma satisfação estarmos juntos aqui, diretamente aí com a nossa amiga, irmã Fernandinha, de Houston, né, do Kardec Houston. Estamos aqui para essa noite especial, já com o pessoal chegando, né, se cumprimentando, que a gente possa ter essa hora muito proveitosa. Para mim é uma honra estar aqui com meu irmão e estar com você, minha irmã. A honra é toda nossa, gratidão. E a vocês, amigos queridos, vamos botar todo mundo na tela aqui. Estamos vendo as pessoas que muito queridas de vários lugares do mundo. Estamos juntos. Mas o mais importante da bio de vocês, queridos, é a amizade, é o carinho, é esse carisma, essa simpatia com que vocês nos brindam com tanto ensinamento, explicando às vezes assuntos bem difíceis e pesados com tanta leveza. Então, nós agradecemos por ter sido já um dia de trabalho e vocês terem aceitado participar a essa hora da noite. Então, unindo nossos corações, vamos agradecer ao nosso Criador por esse momento de luz, por estarmos aqui juntos, aprendendo, pedindo a inspiração do alto, dos mentores do Kardec Houston, de todas as nossas casas, para os nossos convidados, e que todos os nossos corações sejam tocados por essa mensagem, pela obra de Leon Denis, para que todos nós possamos sair daqui nos sentindo fortalecidos por esse momento de luz. Os nossos convidados gostam de saber de onde nós estamos participando, então, por favor, coloquem aqui no chat de onde você está participando, de onde vem o seu abraço. Olha, tem a Simone, que é nossa querida, tem a Annelise de Lajeado, tem a Marcela Esteves, tem a Odília, que está em Belém do Pará, Elaine Cap. É uma emoção estar com amigos tão queridos aqui, pessoas de Houston e de vários lugares do mundo. Nós iniciamos esse bate-papo com uma reflexão do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem uma edição aqui velhinha. Livro maravilhoso que vale a pena ser lido, traz muito aprendizado importante e profundo. Ele diz assim: é no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Nós buscamos profundamente, com muita sede, a felicidade. E Leon Denis nos diz que ela está muito mais perto do que nós imaginamos, não é, queridos? Vamos, então, hoje conversar sobre essa figura tão importante da obra espírita, Leon Denis. Então, nós abrimos para vocês, passando a palavra para vocês nos esclarecerem quem foi Leon Denis e por que o nome dele, a obra dele, o exemplo dele, nos beneficia com tanto aprendizado e o papel dele na divulgação do Espiritismo. Vamos iniciar, então, com suas considerações iniciais, Carlos. Bem, já cumprimentamos a todos. Se alguém chegou depois, nossa saudação fraterna. Você vai ver depois também nossa saudação fraterna, que você vai acompanhar em diferido aí pela gravação. Uma satisfação muito grande a gente conversar sobre Leon Denis. Leon Denis, a gente tem aquela convicção de que teria sido aquele que, se Kardec não tivesse cumprido a sua tarefa, ele teria dado continuidade, né, ao trabalho. Ele é, depois de Kardec, o maior filósofo que o Espiritismo já teve. E Leon Denis era um rapaz muito simples e trabalhava com muita dificuldade para viver, né? Ele viajava vendendo, se não me engano, era calçado, né, Geraldo? E na loja de couro que ele trabalhava, isso mesmo. E aí ele saía viajando, e enquanto ele viajava, né, depois com o tempo ele acabou descobrindo o Espiritismo, então ele trabalhava principalmente divulgando a ideia da cooperativa,
e do espiritismo. Mas a gente lembra algumas coisas, as pessoas costumam dizer que é muito difícil ler Leon Denis. Aí quando a gente começa a contar quem foi Leon Denis, como é que foi, aí as pessoas dizem, puxa vida, né? Se ele conseguiu superar tudo isso para poder escrever o que ele escreveu, tem que valer a pena a gente ler. Então, era uma pessoa muito simples. E ele ainda jovem, um dia ia passando na frente de uma livraria e viu o Livro dos Espíritos. Aí ele juntou lá o dinheiro dele e comprou o Livro dos Espíritos escondido da mãe dele. E começou a ler a obra de Kardec escondido. Passado um tempo, ele descobriu que a mãe também estava lendo escondido dele. Então, era um tabu, né, na época, aquela coisa toda. E quando ele travou contato com o espiritismo, foi como realmente uma afinidade muito grande, né, com a ideia. O que eu vou colocando assim, o Geraldo complementa, né, alguma coisa. Leon Denis era muito organizado. Não existia na época nada do que a gente tem hoje. E, no entanto, ele ia selecionando os textos que ele lia para depois compor os livros. E ele colocava tudo em envelopes classificados numa estante. E ele sabia localizar exatamente onde ele tinha colocado cada um dos assuntos quando ele precisava, com uma facilidade muito grande. No final, né, eu vou dar um salto quântico já da existência, ele estava praticamente cego. Ele não conseguia mais ver, mas ele queria continuar escrevendo. Então, ele usava uma régua que tinha um furo onde ele botava, e aí ele escrevia dentro daquela régua, ele ia escrevendo para continuar, não é, fazendo o trabalho dele. Ele foi convidado, né, para um congresso e foi representando o espiritismo. Era um congresso espiritualista, na verdade, né? E ele foi representando o espiritismo. Foi em 1925, Geraldo? Acho que foi, né? Tá fechado seu microfone, mano. Desde 1900, Carl, ele já participa de um congresso internacional, né? Aí depois tem 1905, 1910 na Bélgica, né? E vai participando de vários congressos. Em 25 ele participa aí nesse que ele assume a presidência. né? Que ele assume a presidência, inclusive. Lá foi proposta a criação de uma federação espírita internacional, que acabou não vingando muito. Tinha um pessoal que queria acabar com o aspecto também ético-moral do espiritismo, e aí ele não concordou, né? Uma atuação muito firme, né, de Leon Denis. Isso. Bem. Leon Denis foi uma pessoa que praticamente foi autodidata, né, Geraldo? Pelo esforço dele. E acabou se tornando esse filósofo maravilhoso. Já tinha maturidade, né, quando reencarnou. E realmente desenvolve o pensamento da codificação de uma maneira, e a gente hoje pode falar com toda tranquilidade, é muito difícil você dizer que conhece o espiritismo sem, pelo menos, ter lido Leon Denis. Para aí, Geraldo. É verdade, mano. Ele nesse autodidatismo, né, ele vem, como você falou, de uma família muito simples, inclusive com, né, falta de recursos que ele tinha que trabalhar para sustentar. Ele tinha uma saúde, né, mano, desde o início, uma saúde que exigia cuidados, né, mas não o impedia de fazer as coisas, porque ele era muito dedicado, muito organizado, como você falou, muito disciplinado. Então ele fazia o que tinha para fazer. Essa organização toda, né, para recuperação de conteúdos, tudo de forma manual, né, uma coisa impressionante. Um intelectual, estudioso, autodidata, ele aprendeu, por exemplo, né, desenho, história, geografia, ciências sociais, contabilidade, tudo por conta própria. Né? Alguns escrevem, mano, eu não sei se é bem assim, mas está o registro, né, de que ele quase ao ficar cego, né, praticamente ao final da existência, ele teria aprendido também o Braille, né? Isso tem alguns registros, não sei se confirma, mas de qualquer maneira, pelo esforço dele, né, a gente vê que é possível. E ele então, ele pela profissão dele, ele viajava bastante, né? Então ele saía por várias cidades, até países. Ele chegou, inclusive, a visitar a África. E ele tinha um costume que era exatamente, Fernandinha, de
verificar se nas cidades onde passava se havia alguma biblioteca pública, alguma coisa vinculada à cultura, uma associação cultural, e quando não havia, ele estimulava a fundação. Né? Então ele tinha esse hábito, né, já vinculado à cultura, ao conhecimento, à literatura. E ele foi, à medida que foi avançando na experiência, né, essa história curiosa de quando ele foi conhecer o Espiritismo pela leitura do Livro dos Espíritos e tal, ele chega a receber Kardec, né, mano? Na sua cidade, né, em Tours, ele recebe Kardec, ele era ainda muito novo, o Leon Denis, e tem a satisfação de receber Kardec naquelas viagens espíritas que Kardec fazia. Imagina a dificuldade que a viagem era, né? Num trem, ali era a época do trem fumaça, né, mano, ainda. Não tinha esse desenvolvimento todo. E Kardec fez várias cidades ali, vários países próximos, né? E o Leon Denis o recebeu. Então foi uma satisfação para o Leon Denis. E ele teve uma inspiração, porque é curioso, o Leon Denis tinha. Tem que ajudar a lembrar agora, se o pessoal souber aí, ele tinha a inspiração de 2 mentores. Né? Um era a personalidade masculina e outra personalidade feminina. Eu não sei se vocês sabem, o pessoal que está acompanhando aí, ajuda a gente aí nos nomes, vamos ver se vocês vão responder, né? E foi por sugestão desses mentores que ele passou, mano, não sei se vocês se lembram disso, ele passou a escrever o que ele falava, porque ele era um excelente orador. Além de ser filósofo, ele também era poeta. Então, o Leon Denis tinha uma facilidade em escrever admirável, porque estudava muito e ele escrevia com muita sensibilidade. Então, ele fazia na verdade, ele falava e aí um dos seus mentores recomendou que ele passasse a escrever essas experiências. Né? A partir daí começaram a surgir então os livros. Foram vários livros que Leon Denis escreveu. Ainda bem que ele escreveu, né? Geraldo, ele tinha mais de 100 discursos elaborados, um, né, diferente do outro naquela época. Imagina. E anotava tudo de maneira organizada, né? De um jeito com a sequência de fala. Ele tinha realmente essa... foi classificado como um orador mesmo, né? Ele tinha facilidade da comunicação. Geraldo, a curiosidade que eu ia falar de 1925, ele já estava cego, ele não podia ler, né? E ele falou, ele abriu a boca e começou a falar, então o presidente comentou que, ou sei lá, alguém lá comentou que era admirável, que ele tinha feito um improviso de 30 minutos, porque todo mundo só lia, nunca ninguém falava direto, né? Escrevia o discurso e lia. E ele falou assim, sem ler nada, né? Então aquilo foi uma comoção na época. Que maravilha, um grande exemplo, né? E certamente o conhecimento que ele tinha, né? Todo assim. Olha, e a Simone, né? Tinha que ser uma psicóloga, Cal, para poder responder. Pois né? tá vendo? Olha lá, ó. Os 2 mentores realmente de Leon Denis, Joana d'Arc, ele sentia muito a presença dela, tinha uma veneração por Joana d'Arc, é uma coisa impressionante, a reencarnação de Judas, né? E escreveu inclusive uma biografia um pouco livre desta personalidade extraordinária que foi Joana d'Arc, uma jovem analfabeta, né, Cal? Nunca aprendeu a ler. E ela, como é que foi? Ela coordenou um exército, né, Cal? Lá naquela guerra. Ela ouvia as vozes que diziam para ela que ela precisava, não é, ir para salvar a nação, né? Tinha que ir ao encontro francesa. Francesa. E aí ela saiu e comandou o exército. Era uma mulher, né? E ela comandou o exército. Mas ela coloca, né? Leon Denis escreve isso, que ela nunca tirou a vida de ninguém. Interessante. E 5 mil homens. Aquela guerra da França contra a Inglaterra, né? O exército inglês sempre foi muito bem preparado, sempre, praticamente era superior a todos os outros, né? É muito bem treinado e tudo. E ela vai e comanda, né? Comanda assim um exército de 5 mil homens e é vitoriosa em algumas batalhas. Enfim, depois tem toda aquela trajetória do preconceito, né? Que ela acaba sendo, né? Morta em praça pública, né? Pela fogueira, aquela coisa toda. Ela traída e entregue, né? Para os ingleses. E aí, então,
francesa, o Leon Denis eminentemente francês, um espírito nacionalista, assim, né? Ele deixa isso claro. E ele escreve essa Joana d'Arc Médium, que é um livro, para quem não leu, a gente recomenda, viu? Joana d'Arc Joana d'Arc Médium, né? é muito interessante. Ali vê a mediunidade realmente atuando, essas vozes, né, mano, que ela ouvia, eram as vozes dos espíritos, é claro. Né? Uhum. E era tomada como bruxa, né? Como É. louca. Ainda mais naquela Uhum. época, Nossa Senhora da Idade Média ali, era terrível, difícil, né, aquilo. A Joana d'Arc é um dos maiores exemplos da contradição do espírito humano, porque ela foi levada à fogueira por ser bruxa por causa da mediunidade que ela tinha, e depois resgatada e canonizada justamente por causa da mediunidade que ela tinha. A igreja acabou resgatando, né, algumas coisas, canonizando, É. algumas que ela no passado, né, condenou à morte, condenou e executou, né. Interessante. E o outro, Jerônimo de Praga, também uma entidade, né, reconhecida, valorosa, e ele era muito bem então inspirado, ele tinha uma proteção por mérito, né? Leon Denis ele fez por merecer, por ser um homem trabalhador, ele era muito dedicado. Eu acho assim, a disciplina, mano, se você concorda, a gente aprende que é uma característica dos espíritos superiores. Todo espírito superior é disciplinado, né? Com certeza. Aí eu vejo o tanto que eu sou inferior ainda pela minha disciplina. Mas Leon Denis, esforçado, né, organizado, ele fazia realmente o que precisava ser feito, né, num desdobramento admirável. Tinha ajuda, né, ele tinha lá a secretária e tudo. Chegou um momento que ele praticamente, né, ele precisava de muito apoio, que ele já não dava mais conta, mas a cabeça em funcionamento pleno, A né? secretária foi depois de um certo tempo, né, da vida dele, já mais para Foi, frente, né? mais para frente, exatamente. O que Eu acho. impressiona, né, Geraldo e Carlos, queridos, são as barreiras que ele superou, como vocês falaram, a cegueira, e aquelas viagens naquele tempo eram bem diferentes das de hoje, que a gente vai de ar-condicionado, longas distâncias, e isso, Kardec também, sem falar em Paulo lá atrás, que não tinha, ia de sandálias de cidade em cidade. Então a gente realmente tem esse exemplo maravilhoso, rico de inspiração, e a obra que ele deixou. Vocês agora gostariam de compartilhar os slides? Eu acho que pode mostrar, né, mano, o Colocar. primeiro slide aí. Enquanto você vai colocando o slide, a Márcia Bittencourt, ela está comentando que sei tão pouco sobre o espiritismo, estou aprendendo, Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, viu, Márcia? O espiritismo é uma descortina para a gente, horizontes que a gente, às vezes, nunca nos passou pela cabeça. E é uma doutrina lógica, muito racional e que nos consola nas situações que a vida, né, nos apresenta. Seja muito bem-vinda, viu? Pode ter certeza que você vai ter muito apoio no estudo do espiritismo. E todos nós estamos aprendendo. Isso, sempre. Seja no primeiro dia, seja depois de 30 anos, vamos continuar para sempre. É verdade. Olha, então vamos ver aí, né, a imagem do livro O Problema do Ser Destinador, já com a capa, né, da edição atual. Aí nós estamos com a edição ainda bem lá do passado, 2016, já tem edição agora do ano passado, enfim, né, 2023, 2022. Eu estou em mão aqui com uma edição de 2020, mas essa capa belíssima que está aí sendo mostrada. Né, uma coisa curiosa aqui, mano, que você falou na lógica, na logicidade. Aqui na quarta capa, nesse último parágrafo, olha só o que está escrito aqui. Vamos ver se dá para ler. Dá para ler, gente? Usando lógica e sentimento. Isso aí. Por isso, não é, mano? Por isso que é interessante a personalidade de Leon Denis, porque ele associava todo esse raciocínio lógico com uma leveza de alma, assim, admirável, né? Então, esse livro aí é uma das obras-primas, né, Cal, do Leon Denis, não é? Foi considerado, né, realmente uma das obras-primas do Espiritismo. Esse então vai ser o básico do nosso bate-papo de hoje, mas a gente queria mostrar um pouco, Fernandinha, também, um pouco da literatura, né? Quem foi, a gente falou um passando. Quem foi, a gente já falou um pouquinho, né?
Tem um link aí, depois vocês podem acessar. Pesquisem na internet, tem muitas coisas curiosas. No site da FEB também tem a biografia, né? A história dele vale a pena ser lida. E aí, alguns livros, mano. Dá para ler aí os títulos e a gente vai comentando um outro? O primeiro, e talvez o pessoal, quando normalmente quer começar, né, começa por Depois da Morte, que é um dos livros mais simples. Agora, para vencer a dificuldade, quando você chega, né, no grande enigma, você já encontra uma linguagem um pouco mais difícil. Mas não, hoje em dia, não é? Você, se está lendo em e-book, você clica em cima e já aparece a definição. Se não, coloca um dicionário do lado. Quando você chegar nas primeiras 80, 100 páginas do livro, você vai ver que você já não precisa recorrer mais tanto ao dicionário e você supera essa dificuldade da linguagem do Leon Denis, não é? Que é uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais de um conteúdo impressionante. Mas Depois da Morte foi, inclusive, o primeiro livro que Eurípides Barçanufo leu. Que Eurípides Barçanufo era coroinha e tudo, né? Católico, daqueles bem praticante. E quando ele leu Depois da Morte, não teve outro jeito, né? Se tornou espírita. E depois veio O Porquê da Vida, O Grande Enigma, Cristianismo e Espiritismo, todos imperdíveis, não é? O Cristianismo e o Espiritismo ali na minha juventude, nossa senhora, marcou demais. No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aí vem O Além e a Sobrevivência do Ser, Joana d'Arc, Médium. E tem um outro livro dele também, que a gente recomenda muito, que é O Espírito Celta e o Espiritismo. Uma coisa assim. É isso, né, Geraldo? Tá fechado seu microfone de novo, Geraldo. Esse daí é do Gênio Celta, mano, e o Mundo Invisível. E o Mundo Invisível. Esse tem a publicação. Publicação pelo CELD, viu? Que é o Centro Espírita Leon Denis. Neste livro, Leon Denis descreve que ele, num dado momento, tem uma visão das luzes da revelação sendo transplantadas da França para a América do Sul. Que é muito interessante. Mas ele escreveu também sobre a arte, né, Cal? Aquele livro. Escreveu sobre a arte. O Espiritismo, né, na arte. E tem aquele também ligado, né, Socialismo e Espiritismo, que ele faz toda uma abordagem, né, mais filosófica. São estudos muito importantes, né? A Marcela tá dando um recado aí para nós. Olha, ela leu. Aí, que legal isso, olha aí. Aí, Fernandinha, o que a Marcela coloca? Você que é a nossa apresentadora. Li esse livro quando criança, não conhecia as obras básicas da doutrina espírita. O encontrei em minha casa e me cativou. É o problema del ser e del destino, em espanhol. E ela teve também um... Pode falar, Carlos. Ela está pedindo para explicar porque a diferença do título. No original, em francês, é O Problema do Ser e do Destino. Mas quando foi traduzido para o português, como no final do livro... Leon Denis explica como ninguém, eu não li lugar nenhum, uma explicação tão completa, tão bem feita sobre o problema da dor. Então, foi com a autorização dele, né, Geraldo, inclusive. Que a FEB, exatamente. Até a FEB tem um documento, mano, de autorização do próprio Leon Denis, uma carta, né, manuscrita, e que ele faz essa autorização que a FEB, quando traduziu, então, do original francês para o português, pediu autorização para incluir no título, né? Além do problema do ser, do destino, também incluir e da dor. E foi autorizado. Tem também um livro sobre a guerra, Geraldo. Tem um outro livro que ele escreveu, esse O Mundo Invisível, O Gênio Celta e o Mundo Invisível. Estou tentando lembrar algum aqui, outro... Eu acho que é esse daqui mesmo do Gênio Celta e o Mundo Invisível. Não sei se ele escreveu algum outro sobre a guerra. Eu acho que é esse mesmo último que foi citado, Fernandinha. Certo. Estou buscando aqui na biografia dele, mas não tem. É uma vasta literatura, né? Realmente ele produziu bastante. Eu estou olhando aqui, tem os livros da FEB que a gente mostrou aí e outros, né?
não traduzidos pela FEB, mas já foram traduzidos para o português, aí pelo CELD. O CELD traduziu toda a produção do Leon Denis. Olha, só um anúncio também, que a gente agora fez a tradução, viu, do Espiritismo na arte, viu? O Espiritismo na Arte, que é da La Chatre, a gente agora fez a tradução também e vamos fazer uma publicação pela FEB. Olha, tem aqui, só para rapidamente, além desses que a gente citou, né, tem mais um título aqui que não foi citado ainda, mano, que tem o Progresso, porque eram textos, né, que Leon Denis, ele fazia os discursos, depois anotava, né, que foi a recomendação dos guias espirituais. E tem também o Espiritismo e as Forças Radiantes, que ele vai nessa abordagem, também foi publicado pelo CELD. Então são esses, Fernandinha. Agora nós entramos no assunto das potências da alma, que ele descreve nesse livro o problema do ser, do destino e da dor, que é uma riqueza. Vocês gostariam de comentar? Olha, eu queria trazer antes aqui, Cal, com a sua permissão, e Fernandinha, o Paulo Pires, né, que é nosso samideano esperantista, lá de Votuporanga, Cal. Já ouviu falar em Votuporanga? Olha aí, Fernandinha, o que ele coloca para nós, que coisa curiosa. O Paulo nos diz assim: Leon Denis presidiu o Congresso Espírita Internacional de 1925, que recomendou o Esperanto ao movimento espírita. Fonte, Revista Reformadora, agosto de 2000. Que maravilha. Muito bom. Maravilhoso. Vamos lá, Geraldo, comece aí com a vontade. Tá, então, a gente tem aqui, o livro O Problema do Ser Destinador, ele é dividido em 3 partes. Até por isso, né, quando foi traduzido para o português, ficou interessante essa questão da inclusão também, né, da questão da dor. Porque são 3 partes. A primeira parte fala do problema do ser, a segunda vai falar do problema do destino, e a terceira são as potências da alma, que é exatamente aqui a terceira parte, que Leon Denis compila em vários capítulos essas potências da alma, que são as forças anímicas, né, que são as nossas capacidades, as nossas competências, né, assim entendo potência. E ele começa falando, né, aqui tem um conjunto, a vontade, a consciência, o sentimento íntimo. Ele vai traduzindo um pouco, né, consciência como sentimento íntimo também, o livre-arbítrio, o pensamento. Aí fala da disciplina do pensamento, né, e a reforma do caráter, que é fundamental. Não é apenas, né, a gente ter a questão da intelectualidade ou desse recurso. Fala do amor e da dor e da revelação pela dor, de uma maneira brilhante. E a primeira, aí pode passar, Fernandinha, é a vontade como a potência maior de todas, não é? A vontade consiste-se na maior das potências. A vontade, segundo Emmanuel, é o principal capital do ser humano. E a gente diz assim popularmente, né, Cal, quando o indivíduo tem vontade, ele está com meio caminho andado, porque fica mais fácil. Não tem como a gente fazer alguém fazer alguma coisa se a pessoa não quiser. Por isso que a recomendação, inclusive, que vem, né, das escrituras, é a referência aos homens de boa vontade. Né? Porque aí é o ser humano que tem a boa vontade, a capacidade de usar essa potência, essa força para produzir. Não é? E a vontade, quando ela é em ação, ela é como se fosse um imã, porque ela atrai, ela contagia, não é? Ela faz com que arraste realmente, as pessoas se sintam assim, com disposição, não é? Por isso a importância de nós vivermos com essa disposição, com essa vontade, com esse entusiasmo. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Gente, isso aqui, Leon Denis falando de uma maneira filosófica e tão bonita, né? O segredo da lei de evolução está exatamente em nós termos essa vontade de viver, essa disposição de fazer o melhor em nós, de desenvolver potencialidades. E isso vai nos atrair recursos vitais. Olha, eu quero lembrar aqui, fazendo a conexão, o capítulo 12 do livro...
Como é que é o nome do livro? Que fala de preceitos de saúde, aulas da vida. É um livro de André Luiz, da psicografia do Chico. E também a gente fez a edição em parceria com o Ideal. É muito interessante. Nos preceitos de saúde, tem um dado momento que André Luiz vai falar, né, que quando a gente renova, mano, os pensamentos, as ideias, a gente conquista, inclusive, maior possibilidade de vida. É como se a gente, então, alimentasse com fluido mesmo vital, dando condições da gente até viver melhor, mais e melhor. Então você viveria até mais tempo, usufruindo desses recursos vitais, e viveria com qualidade, porque você tem essa disposição. E aí ele vai fechando, dizendo que querer é poder e que o poder da vontade é ilimitado, não tem limite. Quando a gente quer, a gente acaba fazendo. Claro que nós temos determinadas limitações e delimitações pela própria necessidade, né? Porque a gente não é super-homem no sentido de dar conta de tudo, mas não há dúvida alguma de que o nosso desejo pode se concretizar, né, numa realidade. Lembrando André Luiz, para fazer a conexão, que ele fala que não basta querer, né? É preciso que, além de querer, a gente tenha o mérito, né, para poder realizar. Então depende, evidentemente, da nossa condição, do nosso estágio evolutivo. Mas a vontade, sem dúvida, ela é de fato um recurso fundamental. Através dela a gente vai desenvolver todas as demais potências da alma. Tudo começa com essa vontade. Muito Que bom. maravilha a gente saber que a gente tem esse poder. Então isso nos recarrega. Pode passar o slide, Geraldo, então? O próximo. Pode. Enquanto você vai passando, o Beto Gomes mandou uma mensagem, olha, saudades dos estudos, está chegando fevereiro aí, já estamos retomando, né, Beto? Daqui a pouquinho, viu? Aonde bem, está então o entra um Beto, pouquinho da Carlos? consciência. Oi? Aonde que ele está, o Beto? O Beto Gomes? É. Bota aí, Beto, de onde é que você é mesmo? Potências da mano, alma, consciência. só lembrando aqui, mano, que quando, né, Jesus curava, ele sempre se referia ao poder da cura, o poder da fé. Uhum. E a fé, no caso ali, é fruto da vontade, não Da é da vontade, disposição. Isso. Aliás, Geraldo, fé é uma palavrinha curtinha de 2 letras com amplo significado no Evangelho. A gente Sem costuma dúvida. ter a fé como sinônimo de crença, simplesmente. Não é? E, no entanto, ela, naquele diálogo que Jesus tem com aquele centurião romano, fica evidente que a fé naquele homem era conhecimento. Ele sabia que Jesus tinha, sob o seu comando, mensageiros que poderiam curar o servo dele sem que Jesus precisasse ir lá, como ele tinha aqueles que ele mandava trabalhar. Isso é conhecimento. Então, jamais vi tamanha fé nem em Israel. Ou seja, um tamanho conhecimento. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, nessas questões que a linguagem era muito pobre na época de Jesus. Comunicava com 500 a 800 palavras. Hoje a gente usa no português, no espanhol, 5.000 palavras em cada um dos idiomas. Então, a consciência, a segunda potência que ele vai destacar para a gente, e aqui a gente já vai prestar bem atenção nisso, onde está inscrita a lei de Deus. É na consciência. Então, é na consciência onde Deus coloca a sua assinatura na sua obra. E aí nós vemos que a consciência é um pensamento, não é? É dentro de nós que devemos olhar o exterior, não é? Vitor Hugo comenta isso. É de dentro, a gente precisa conhecer lá dentro. Então, consciência é a faculdade de percepção, sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. Então, o estado de consciência é quando o indivíduo vai despertando, não é, para a sua própria existência. E vai, então, com o desenvolver da consciência, assumindo as suas responsabilidades, e na medida em que a consciência vai despertando, o indivíduo vai se dando conta da lei que está inscrita ali mesmo na própria consciência.
Então está na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? 621, exatamente. Aliás, esse conjunto de questões aí, né, próximas. Depois tem a 625, né, que vai perguntar qual é o tipo mais perfeito, né, que Deus, né, ofereceu ao homem, né, para lhe servir de guia e modelo. Jesus, né, veio de Jesus. Eu acho interessante aqui, Mano e Fernandinha, que Leon Denis coloca a consciência como sentimento. A consciência é um sentimento que nós temos de viver, agir, pensar, querer. Veja que é uma coisa interessante, né? Porque às vezes você vai pegar a consciência algo eminentemente lógico, racional, não é? É aquela parte do cérebro. Não, a consciência é um todo. E a consciência ela não está localizada no nosso cérebro propriamente. Joana fala que ela está permeando o ser. Por isso que atua também no sentimento, mano. É assim que eu faço a leitura, não é? E foi aí, Geraldo, quando lendo o Leon Denis, meditando sobre isso, que eu acabei chegando, né, mais próximo dessa convicção de que o ser, ele não é simplesmente o que ele pensa, ele é antes de tudo o que ele sente. E Jesus vai colocar, o homem fala do que está, a boca fala do que está cheio o coração. Não fala do que está cheio o cérebro. Porque o próprio pensamento, ele já é fruto do sentimento, né, daquilo que a gente é, na verdade, em essência. Não é? É interessante, se a gente... Bom, vamos chegar lá, que tem muito conteúdo ainda, e vamos lá. Pode vir o próximo aí, Fernandinha. Aí a gente vai ver a questão, né, do livre-arbítrio, que é uma faculdade que o ser humano é dotado, né? Então, é tão interessante isso, que os seres anteriores, não é, ao hominal, ao estado de humanidade, ao do espírito propriamente constituído, né, como um ser que é dotado de razão e tem o livre-arbítrio, isso é um patrimônio do estado de ser humano, né, do estado de humanidade, porque a gente tem o livre-arbítrio e, consequentemente, tem a responsabilidade. Nós respondemos pelo que fazemos, porque temos uma liberdade relativa. Quanto mais evoluímos, maior vai ser a nossa responsabilidade. Você coloca maior a liberdade, maior a responsabilidade. Mas veja, e a gente está sujeito à lei de causa e efeito. Né, o que no processo, né, de evolução anímica, então anterior ao estado do estado nominal, isso não acontece, porque há um determinismo da lei, a lei é cumprida para que siga exatamente o curso da evolução na determinação divina. Então, por isso que o animal ele não está sujeito à lei de causa e efeito, porque ele não tem esse livre-arbítrio que nós, seres humanos, dotados de razão, porque o animal ele pensa, ele tem ideia, mas ele não raciocina, porque a razão é uma faculdade do ser humano, e a razão é a capacidade de concatenar as ideias, os pensamentos de forma lógica. O animal ele faz isso para sua autodefesa, para a preservação da sua espécie ali, mais de sobrevivência. Embora não seja tão simples, né? Ernesto Bozano vai escrever, né, Gabriel Delane vai escrever um livro sobre a evolução anímica, é muito interessante, a gente tem vários estudos aí. Mas o livre-arbítrio, então, a liberdade é a condição necessária da alma humana. Nós nos sentimos, então, seres humanos porque somos livres. Por isso que a escravidão, o escravagismo, tudo que aconteceu, que qualquer coisa que tolhe, né, a liberdade do ser humano, o preconceito, né, os radicalismos, as imposições, as próprias guerras, inclusive, que depois acabam gerando desenvolvimento, mas a sua própria causa é fruto de uma certa coerção, né, ou de não aceitação, enfim. E a gente tem, então, a liberdade é a condição necessária da alma humana. E nós temos no Livro dos Espíritos, que é o livro basilar, não é, Cal? A terceira parte, quando fala das leis morais, a lei de liberdade. Sem liberdade não poderia construir o seu destino. Leon Denis vai dizer aqui para nós que o ser humano, né, ele é o artífice do seu próprio destino. Ou seja, ele é quem cocria com Deus o seu destino. A nossa caminhada, a nossa trajetória, ela é escrita por nós mesmos. E Deus permite que assim seja para que a gente tenha responsabilidade. Por isso que Leon Denis vai dizer, né, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Então existe uma correlação entre liberdade e responsabilidade. Eu sou livre, mas eu sou responsável. E quanto mais evoluído eu for,
maior liberdade eu tenho e, consequentemente, maior responsabilidade também, não é? E por isso que aquela parábola dos talentos, né, Cal? Os talentos são distribuídos de acordo com a responsabilidade, a competência, a capacidade, né? Aqueles que tinham maiores condições receberam mais talentos, né? Recebeu 5, outro 2, outro 1, de acordo com a competência. E aí a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho. Isso aqui é impressionante. Impressionante. A responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Vai falar bonito assim e tão profundo como Leon Denis. É muito lindo isso aqui, gente. Só essa frase aqui a gente poderia ficar conversando o resto da nossa vida. A responsabilidade estabelecida pelo testemunho da consciência. O testemunho consciencial é que vai dizer, não é? Pela responsabilidade que a gente tem, se nós vamos ser aprovados ou reprovados, segundo o que nós estamos fazendo, não é? Segundo o que a gente pensa também, o que a gente sente. Olha que coisa interessante. Quando a gente tem essa consciência, tudo fica mais fácil, porque a tendência natural é nós seguirmos o caminho do bem, seguindo essas orientações. Quando a gente age contrário ao que é o natural, que é o caminho para Deus, a gente não se sente bem. Aí a nossa consciência faz o quê? Pesa, não é? Pesa no sentido de que a gente não se sente assim integrado, porque a gente está fora do caminho que é o correto, não é isso? É isso aí. A Marcela coloca, né? Que também há liberdade de fazer ou não fazer. Claro, a gente tem. E a gente assume a responsabilidade pelo que fizemos e as suas consequências, como também as consequências do que nós não fizemos. Porque às vezes a nossa omissão, ela tem consequências, evidentemente. E a gente é corresponsável por isso. Isso responde a muitas perguntas que as pessoas fazem e se perguntam também como que Deus permite isso? Como que Deus permite alguém fazer isso? A resposta está aqui, é o livre-arbítrio, é o que a Marcela falou. Nós temos a liberdade de fazer ou não fazer e teremos o mérito, né, se escolhermos o caminho do bem. E a Pode passar. responsabilidade, inclusive, por não agir quando nós somos demandados e deveríamos agir. A omissão também não é um ato de livre-arbítrio e congela a responsabilidade. É tão interessante aquele sinalzinho, porque ele já vai fazendo a correlação entre as potências, não é? A vontade que desencadeia o processo, aí tem a consciência que é a reguladora da outra potência que é o livre-arbítrio, que é o que nos leva a agir, e é pelo livre-arbítrio que a gente exercita a vontade. Então... E consequentemente evolui, né? E aí evolui. Aqui, só resgatando rapidinho, o Beto Gomes é de Recife, e a Odília comentou naquele momento da fé, por isso que a fé precisa ser raciocinada, e a Marcela vai citar o Leon Denis, olha, a fé é a confiança da criatura nos seus destinos, é o sentimento, olha, também a fé é sentimento, que a eleva à infinita potestade, é a certeza de estar no caminho que vai ter a vontade, a verdade. Ô, mano, só para dizer que Leon Denis, ele é fidedigno a Kardec. Isso. Ele é muito fiel, assim, ele é preciso, não é? Alguns pontos que ele desenvolve no Invisível, por exemplo, quanto à questão da mediunidade, é porque na época de Kardec ainda não se tinham algumas informações, ele já tinha outras e mesmo assim depois vieram outras, né, mano? Principalmente com Chico Xavier, na revelação, notadamente de André Luiz e Emmanuel. Então essas coisas são interessantes para a gente ver. Mas a gente vê essa fidedignidade, essa precisão, essa correspondência de Leon Denis com Allan Kardec. Muito bem, o pensamento. Aqui nós temos um trabalho tremendo, né? Porque nós desenvolvemos muito a questão do intelecto, damos muita importância para isso, não é? E aí ele vai colocar que o pensamento é criador, é a linguagem do espírito, os espíritos se comunicam pelo pensamento. O pensamento é profundamente criador, ele não depende da gente querer criar. A gente pensa e já está criando. Nós criamos no nosso entorno, aquilo que a gente chama de uma espécie de psicosfera, não é? E então todo produto do espírito reverte para o seu autor com as suas consequências. Então o próprio pensamento, é por isso que
a pessoa peca pelo pensamento, né? O adultério pelo pensamento, por exemplo. Mas o adultério não só no sentido do que a gente costuma ter usual da questão problemática do sexo. É o adultério no não respeito aos bens alheios, não respeito aos direitos alheios, tudo isso é adultério. Então, em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento em atividade. A Leon Denis é tão impressionante nisso, não é? E aí nós temos o pensamento divino. Tudo está assentado no pensamento divino. Tudo está apoiado no pensamento divino. E a gente vê o poder do pensamento, porque o próprio planeta nosso, Terra, ele está apoiado no pensamento de Jesus, que é o governador do planeta. Verdade, Então, esse psiquismo crístico, né, Cal? isso. Uhum. É muita coisa que tem, né? O nosso tempo é bem curtinho, então a gente só vai pontuando os pontos Vai fundamentais, pontuando. né? Mas se tiver alguma dúvida ou pergunta, aí coloca, né, gente? Geraldo. Exato. E aí a gente vai vendo, né, Cal, Fernandinha, amigas e amigos, a questão da necessidade de nós trabalharmos o pensamento. Né? O Leon Denis usa essa expressão, disciplina do pensamento e reforma do caráter. A potência é o pensamento, mas para ele de fato ser direcionado como esse poder criador para o bem, porque ele também pode destruir, né, o pensamento mal direcionado, mal empregado, mal associado, ele pode gerar coisas muito negativas e perturbações que só mesmo tempo depois, né, vai poder corrigir. Então a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento atua, não é, sobre os outros e sobre nós. Não há dúvida alguma. O tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados. Está na questão 459 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos influenciam nos nossos atos. De ordinário são eles que nos, né, dirigem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que pensa, porque aquilo que a gente pensa vai acabar virando a nossa fala vai virar a nossa ação. E aí você tem o hábito, né? Você tem o destino, tem todas as consequências. E a gente vai se associando, não é? Exatamente com aqueles que nos são simpáticos, que nos são os pares, não é? O pensamento gera as nossas palavras e as nossas ações estão, né? O Gandhi, né? Atribuído a Gandhi, que fala: cuide bem dos seus pensamentos. Lembra, Fernandinha? Né? Porque vão se transformar nas suas palavras. Cuide bem das palavras, porque vão se transformar em seus atos. Cuide dos seus hábitos, que eles vão se transformar nos seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, que vão se transformar, né, nos seus destinos, por aí, assim, né? O pensamento e ideoplastia, Leon Denis trata disso, porque o pensamento ele é criador e é criativo, então nós criamos esse ambiente, né? Plasmamos, moldamos. A fotografia do pensamento é uma realidade. Você tem, às vezes, com as máquinas, não é, potentes e tudo, você fotografa, às vezes pensa que é uma entidade que está ali, mas não é. É o próprio pensamento do indivíduo que construiu aquela imagem. Você está pensando em alguma coisa, está até pensando em uma pessoa, se aquela pessoa é trazida à sua mente e acaba ali, digamos, tendo uma imagem, que é uma ideoplastia, não é? E, muito importante, sobre o pensamento, Ernesto Bozano, falando do pensamento e da vontade. É um livro que em algum momento a gente vai reeditar, estamos trabalhando nesse sentido. E também o Emmanuel fala do pensamento e vida, que é um livro muito conhecido, que é uma verdadeira agenda, né, para a nossa transformação. Não há progresso moral sem observação atenta de nós mesmos. Aí como é importante a gente usar esse atributo, né, pensamento, essa potência toda, para a gente se conhecer. Vamos nos atentar sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente está pensando, sentindo e fazendo, né? E aí ele fecha novamente com uma pérola, que é uma coisa impressionante, não é? A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Esse esquecimento próprio não é o abandono de si mesmo, não é a baixa autoestima, não é o desânimo, desistência, depressão, não. Ele está falando no sentido, né, mano, do altruísmo, da alteridade, da gente considerar o outro em primeiro lugar. É aquela sentença do amar ao próximo como a si mesmo. A referência é o outro, porque não é, a gente precisa ter o alto amor sem dúvida, mas a direção do amor é para com o próximo, para que a gente aprenda a ser caridoso. E aí está a felicidade, porque se a caridade é o amor em ação, nós temos exatamente a conquista da felicidade pelo emprego da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação, que é a bandeira do Espiritismo, ou seja, fora da prática do bem não há felicidade.
E sobre o autoconhecimento que você mencionou aqui, Geraldo, que é a observação atenta de nós mesmos, a Odila falou o seguinte: hoje estamos aprendendo a olhar para nós mesmos através das proposições de Joana de Ângeles sobre o autoconhecimento. Podemos assim seguir com mais precisão os ensinos de Leon Denis. Aí, tudo está encadeado, né? Então a gente vê que tudo se encaixa e essa, como você falou, ele estava totalmente alinhado com a obra de Kardec. Uhum. Essa frase aqui, última, Fernanda, que o Geraldo estava comentando, remete também à questão da dicotomia entre a essência espiritual que nós somos e a personalidade que nós estamos. Então, o que nós estamos é transitório, o que nós somos é permanente. Então, o esquecimento da personalidade, seja a submissão da personalidade aos interesses da essência espiritual. E aí acaba a disputa com o outro, porque a gente disputa no campo das personalidades, no campo da essência, né? Nós nos identificamos uns com os outros, porque somos todos filhos de Deus. Leon Denis de uma profundidade impressionante, né? Porque a gente vai devagarinho trabalhando as ideias que ele vai colocando. Maravilhoso. A obra dele é um tesouro. Vamos falar sobre o amor. Potências da alma, o amor. Eu, quando estava lendo, eu estranhei que o amor só ia aparecer lá na frente, né? Primeira vez que eu li, fiquei pensando, mas o amor é maior potência, por que ele botou a vontade, o amor está aqui? Aí depois a gente vai ver e a gente vai entender, inclusive lendo um livro de um autor que não é espírita, não é? Que escreveu, foi traduzido como Monge Executivo para o português, de Servant em inglês, né? Ele vai colocar que amar a gente aprende. E a gente vai aprender a amar se tiver vontade desse, senão não aprende a amar. Então a vontade é a maior potência mesmo. Levou um tempo para eu conseguir, né? É louco, bro, porque o amor ele é um sentimento, é um impulso do ser que o leva a outro ser com o desejo de se unir a ele. De não é a união nesse sentido só que a gente normalmente entende, né? Do casal, esse tipo de coisa. É a união com outra criatura para a produção, não é para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, o amor é o que nos leva a ter essa capacidade de sacrifício. É uma força inexaurível. Não tem. Quando ama. Não existe substantivos, derivativos, adjetivos. O amor não esgota, né, Cal? Ele não esgota. Não esgota nunca. Então, é princípio da vida universal, é onde tudo está apoiado. Deus é amor. E ainda, vamos nos lembrar, o universo está apoiado no pensamento divino. Então, olha como uma coisa vai ligando à outra. Todas as potências estão interligadas, hein? Muita atenção aí. Ele criou num ato de amor. A gente sempre pensa nisso, né? Poxa, eu sou fruto de um ato de amor do Criador. Todos nós somos. Aí a gente pensa assim, eu sou herdeiro do universo, sou filho de Deus, sim, mas todos os meus irmãos também são filhos de Deus, portanto, herdeiros do universo. Mas o universo é infinito, não tem por que disputar nada com ninguém. E aí a gente vai fazendo esses pensamentos para tentar dominar, não é ainda, a personalidade muito vicejante. E aí a gente volta um pouquinho atrás para considerar a questão do pensamento, da força criativa do pensamento e daquela alimentação anímica que a gente tem, não é? Quando a gente movimenta a nossa vontade. Porque quando a gente pensa, o primeiro beneficiado ou a primeira vítima do nosso pensamento somos nós mesmos. Porque o pensamento, ele, quando a gente o emite, ele cria em torno de nós. Mas antes dele fazer isso, ele trabalha tudo que nós temos. Então, nós somos uma composição de milhares de seres em desenvolvimento. Só as nossas células são todas princípios espirituais em desenvolvimento, nessa dependência do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos desequilibradamente, desarmonizamos esse conjunto todo. E por isso vêm as enfermidades, as problemáticas, os desequilíbrios todos que a gente tem. Mas quando a gente pensa de maneira equilibrada, então a vida é mais fácil, tem mais energia, tem mais força, não é? Vive mais tempo, inclusive, tudo isso em função daquela autoalimentação dentro do processo. Na busca, não é?
a gente precisa comer para sustentar o corpo, mas porque a gente não aprendeu ainda que tudo está à nossa disposição e a gente ainda tem uma matéria muito grosseira, então nós ainda não temos condição de superar certas barreiras que nós superaremos na medida do nosso avanço, não é? Então o amor é essa força, podemos colocar dessa maneira. E veja lá, né, já para o próximo, Fernandinho, que o amor é tão grande que ele não cabe só ali, né? Então, aí Leon Denis vai desenvolver, explicando para nós, né, digamos, uma categorização do amor, né, uma tipologia, vários tipos de amor, né, que a gente poderia, amores. Até agora, né, o próprio Zygmunt Bauman, né, o sociólogo e filósofo polonês, ele fala de amores líquidos, né? Então nós estamos vendo tempos líquidos, amores líquidos, relações líquidas, enfim. Mas aí tem o amor conjugal, né? Exatamente dessa relação entre aqueles, né, que têm uma proximidade, né? No caso aqui como um casal. O amor maternal, que é um dos amores mais lindos, né? Assim, que vai cobrindo realmente essa multidão dos equívocos. O amor filial também, que é o amor do filho, né, para com os pais. Amor fraterno, que é entre os irmãos, né, de irmandade, de fraternidade. O amor da pátria, é claro, ele não poderia deixar de colocar isso, né, ele tinha muito essa questão do amor da pátria, e é uma coisa importante, cada um ama a sua pátria, né, nossa pátria, e quiçá nossa pátria seja cada vez mais ampla, não é? O amor da raça, isso aqui hoje, né? A época se usava inclusive esse vocábulo, hoje a gente considera a raça como o ser humano, né? A única raça que existe é o ser humano. No caso do ser humano, entre o ser humano não há várias raças, hoje a gente já não distingue assim, até por uma questão de preconceito e tudo mais. Na Constituição a gente teve, né, esse desenvolvimento todo, então hoje, mas é assim, a gente até poderia dizer o amor entre todos nós, né, independentemente do tipo de manifestação que se dá. O amor da humanidade, que é esse amor universal, não é? Entre as relações, né, interpessoais, e o amor divino, que esse sim aí é do multiverso, é o amor mais completo, né? Esse amor que a gente não consegue dimensionar, mas é que é algo maravilhoso. O amor de Deus como Pai, não é? Como Criador. É algo assim que, nossa, só da gente pensar, olha, nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Criador que nos ama, gente, não há por que ficar a gente se preocupando, ficar se desesperando, porque tudo tem solução. E é o que Maria falou para aqueles que passavam na casa de Éfeso, desesperados, assim, no sofrimento, na dor, ela os consolava dizendo, meu filho, isso também vai passar, não é? Tudo vai passar. Então esse amor, ele vai cobrindo tudo isso. O amor é o fim e o início, né? É o início e o fim de tudo, também O fala alfa e o Leon ômega. Denis. O alfa e o ômega. Beleza. Nós estamos aprendendo, engatinhando ainda no amor, e tem todo o amor entre nós, criações do mesmo Criador, em todos os reinos. Que bom que nós estamos já aprendendo e vivendo esse momento de aprendizado. Exatamente. Ainda tem mais, olha, por isso é Ainda tem importante, mais né? aqui do amor, né? Você falou, mano, o amor. O amor se Aprende. aprende, né? A gente pode aprender. Então, se a gente quer aprender a amar, comece a fazer o bem para os outros. Não espere amar para fazer o bem. Faça o bem e você vai amar aquela criatura. Pode ter certeza disso. E a criatura vai amar você também. Então, às vezes a gente fica aí frustrado, brigando com todo mundo, né? Porque quer defender. Não há nada que nos faça mais feliz do que a gente conseguir o entendimento, né? Pela solidariedade de uns com os outros. Bom, o amor é o resumo de tudo, Leon Denis coloca. Amar é o segredo da felicidade. O amor é o fim de tudo. E Deus é o amor em sua Plenitude. bondade. É bondade, plenitude. Em sua plenitude, tá? E aí entra essa questão da dor, né, mano, que a gente estava falando. Porque a gente costuma dizer, se não vai pelo caminho do amor, vai pelo caminho da dor, não é? Que aqui a gente tem essa experiência, né, de uma pessoa bem vivida ali, que só pela forma, né, já passa uma autoridade moral pra gente. Então é interessante, tudo que vive neste mundo, né, a natureza, o homem, tudo que é vivo sofre, não é? Tudo sofre, né? Tudo sente dor de certa maneira.
E aí entra esse paradoxo entre a dor humana e o amor divino. Mas se Deus é o nosso, não é Pai que nos ama, que é o Deus de amor, como conceituou João. Deus é amor. Ora, por que existe a dor humana? Por que existe a dor? Parece uma coisa contraditória, mas é uma coisa interessante. Deus não nos criou para sofrer. Agora a gente passa pelo processo da dor como burilamento para a gente se amadurecer. Como tudo acontece na natureza. A natureza ela é pródiga em exemplos nesse sentido. Desde, por exemplo, a pedra que sofre rústica, né? Toda a lapidação, a madeira, por exemplo, a chegar a um estágio, toda aquela questão da construção. Não é? O Sócrates, o Sócrates era escultor, mano, você sabia? O Sócrates, filósofo. E aí perguntava, mas como é que você consegue fazer essa coisa maravilhosa, né? Tirar de uma pedra bruta, de repente uma imagem, uma escultura? Eu falei, mas a escultura estava lá. Era só tirar a parte de fora, vai assim, porque estava lá, era só. Ele conseguia enxergar, uma coisa maravilhosa, né? Então é mais ou menos isso que acontece conosco, em termos também desse desenvolvimento, dessa evolução espiritual. A dor, ela faz parte do processo evolutivo. O sofrimento entendido como prolongamento da dor por vontade própria não faz parte. A gente faz essa distinção, né, entre dor e sofrimento. Ora, Leon Denis usa como sinônimo e também Joana de Ângeles. Quando você faz essa distinção que fala assim, né? Olha, a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento ele é uma questão, né, de escolha. Aí a gente verifica essa distinção que é importante. O sofrimento seria a prolongação, ou o prolongamento desnecessário da dor. A dor a gente atravessa por necessidade evolutiva. E aí há essa lei do equilíbrio, né? Que na natureza tudo é harmonizado, tudo é equilibrado e, evidentemente, que leva para um processo de educação. Nós precisamos nos educar-nos evangelizando-nos, né? A educação da alma, a educação do espírito. E aí acontece o seguinte, por que a gente passa pelo sofrimento principalmente? Pela repercussão das violações da ordem eterna. Quando a gente viola as leis divinas, está lá no Céu e Inferno, na primeira parte, quando fala do Código Penal da Vida Futura, o artigo 33, quando vai encerrar. Kardec diz assim, o sofrimento é inerente à imperfeição humana. Então a gente só sofre porque é imperfeito. Quando nós formos, né, atingirmos a perfeição que nós estamos deixando, nós não vamos sofrer mais. E aí ele vai falar que nós temos o livre-arbítrio para evitar, inclusive, o sofrimento, se nós soubermos bem utilizá-lo, né? Então, quando a gente viola a ordem eterna, a gente vai sofrer as consequências. A lei de causa e efeito funciona para regular, para fazer com que a gente volte não para o trilho, mas para a trilha, né? Seguindo o caminho que deve ser seguido. E existe a dor física e a dor moral. Isso a gente sabe, tanto, né, a parte que orgânica propriamente, com as enfermidades e tudo, e a dor moral que está muito mais lá dentro, né, aquela dor que às vezes assim você sente, né, uma dificuldade danada e depois você tem que voltar para reparar, enfim, não é? E a dor, aí vem outra frase lapidar. Mano, você já reparou que o fechamento desses slides é impressionante, a sabedoria de Leon Denis. É outra aqui que a gente ficaria meditando a vida inteira. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento, que é uma potência, e os seus atos de acordo com as leis eternas. Ou seja, a gente vai sentir dor, a gente ainda vai sofrer enquanto não alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, as nossas ações aos propósitos divinos. Depois que a gente fizer esse alinhamento, nós vamos parar de sofrer. Pode sentir até uma dor ou outra aí, mas a gente vai tirar de letra e vai seguir em frente. Muito bem, a revelação pela dor, né? A gente vai ler que a dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa sobre os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta,
a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. O poeta falando aí, tá vendo? Leon Denis, filósofo, poeta. Muito profundo ali, mano, que eu senti nesse último slide, é porque você vê diante de tudo que está acontecendo, né, das aflições, das angústias, qual que seria a doutrina que vai mais nos consolar? E ele deixa claro, é aquela que exatamente vai trazer o maior consolo, que vai nos explicar as razões pelas quais nós estamos passando por aquilo. E a gente vê como o Espiritismo é consolador. Não é? Como João anotou as palavras do Cristo: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, para que fique eternamente convosco. Não é? E aí a gente tem lá em João 14, né, 15 a 17. Que coisa linda. E aí ele vai dizer, Emmanuel, que então, que o Cristo, o Consolador que está lá prometido, é a onipresença de Jesus na Terra. Vale dizer, Jesus está presente em todos os lugares da Terra, mesmo porque ele é o seu governador espiritual. É o co-criador da Terra em plano maior com Deus, não é isso? Então a gente tem esse consolo no Espiritismo para que a gente se sinta abrigado, assistido, acolhido, amparado, auxiliado sempre. Fechado o microfone. Que maravilha esse fechamento. E o que você estava falando, Geraldo, é incrível, porque ele falou que a vontade, que sendo a maior potência, esse despertar espiritual depende de nós, porque podemos trabalhar na nossa força de vontade, independente da condição que nascemos, da classe social, das nossas ferramentas. Então, ele mostra que o caminho é trabalhar na força de vontade para ir de encontro à felicidade. Então, nós estamos vendo Ao que encontro. Ao encontro. Desculpe. É porque de encontro é assim, é quando você vai chocando, né? Ao encontro que você encontro. vai ao caminho. Isso mesmo. Ótimo. Então é muito linda a obra dele, e não só esse livro que descreve cada uma, mas toda a obra e o exemplo desse homem superando tantos desafios é uma inspiração para nós usarmos para o nosso despertar espiritual. Agora, no ano novo, começando um ano totalmente novo, esse é um recurso maravilhoso. Carlos, você gostaria de fazer um fechamento, palavras finais também? Leon Denis, de fato, é para nós um exemplo de perseverança, né? de superação dos obstáculos, de dedicação, de fidelidade, como o Geraldo destacou, porque ele foi muito fiel, de fato, ao pensamento que Kardec manifestou daquilo que ele recebeu da espiritualidade, mas que, lógico, ele estava maduro, né, com condições. A gente costuma dizer que o espírito da verdade pode ser entendido como o Cristo, né, o que é o Cristo Consolador, mas a pleiade de trabalhadores do bem, do mundo espiritual, mas que contou com também o grupo daqueles que reencarnaram na época para a recepção e o trabalho conjugado para que a revelação pudesse se manifestar. E seguramente Leon Denis foi um desses auxiliares, como está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Leon Denis foi esse auxiliar de Kardec nesse campo da filosofia, como Flammarion foi daquela parte, né, mais científica ali, da pluralidade de mundos e aquela coisa toda. E aí nós temos outros que naturalmente deram apoio, que vieram com o compromisso de realizar a tarefa. Então, o que a gente coloca é a importância de nós estudarmos todo esse conjunto, de conhecermos essa obra maravilhosa de Kardec e dos primeiros trabalhadores, que são aqueles que a gente chama os clássicos, não é? Para que a gente tenha essa visão de como é que isso tudo foi elaborado e foi concretizado entre nós. E eu só queria finalizar, Fernanda, comentando que o Espiritismo é uma obra coletiva.
e que nós não temos o direito de usar a nossa personalidade para interferir na obra coletiva. Nós temos o dever de cooperar como mais um trabalhador no propósito da consecução desta obra coletiva. Então, que a gente tome muito cuidado para que as nossas personalidades não interfiram dentro de uma obra que é uma obra que Allan Kardec deixa muito claro, não é? Logo ali no começo do Evangelho. O Espiritismo não se assenta na cabeça de nenhum homem. É uma revelação divina que foi trazida coletivamente para a humanidade. E então a importância do nosso trabalho ele se assenta justamente na nossa dedicação, utilizando essas potências que a gente tem para o estudo e o conhecimento, para que a gente então realize o trabalho que nos cabe, conforme o compromisso que cada um de nós assumiu. Porque nós temos o compromisso, né, de levar adiante esse conhecimento que é transformador, porque a Terra adentra o período da regeneração e é um momento em que o Espiritismo tem a função de provocar uma influência, de exercer uma influência na sociedade. E nós somos esses instrumentos dessa influência para a transformação das instituições e das relações humanas para um patamar de maior responsabilidade e, naturalmente, de maior profundidade. Muito direto e esclarecedor, que nós possamos continuar unidos nesse trabalho, como você falou, que o estudo seja a alavanca para as nossas ações. Geraldo, você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Muito bem. E até essas personalidades, né, que cada um desenvolveu o trabalho, veja, o Leon Denis tem uma contribuição excelente, né, tantos outros também, mas sempre no sentido da colaboração, né, integrando uma equipe de um plano espiritual, do plano dos encarnados, mas sempre com a impessoalidade, não é? Um trabalho importante voltado para a causa da divulgação. As minhas palavras finais, se você permitir, vai ser uma música. Pode aqui, vocês terem a paciência de ouvir uma música comemorando os 30 anos do Kardec Hilton. Que Vou cantar honra. a música que você mais gosta de ouvir, não é? E tem tudo a ver, Mano Cal, com a personalidade assim maravilhosa desse trabalhador do bem, desse missionário, filósofo e poeta do Espiritismo, Leon Denis. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive,
Nós não temos palavras para expressar a nossa emoção e a nossa gratidão. Só estou vendo o chat subir aqui, muitas pessoas falando que vocês são muito queridos e da beleza desse aprendizado. Muito obrigada a vocês dois por terem aceito o nosso convite, que nós possamos absorver, internalizar esses conhecimentos e colocar em ação, identificando as oportunidades para praticar. Muito obrigada a vocês e muito obrigada a vocês também, amigos que ficaram conosco acompanhando aqui, de vários lugares do mundo, Marcela, Paulo, Rosana, Odília, Marlene, Márcia, Simone, Francisco, muito obrigada a todos. Agradecemos em especial aos nossos convidados e também ao nosso querido Belmiro Alves, da Deus Conosco, Renato Garcês, da Seara de Luz, parceiros lindos. Nós continuamos conectados pedindo a Deus que proteja vocês dois no trabalho importante que vocês fazem, que acompanhe e ilumina vocês, suas famílias, seus amados, que nós possamos continuar juntos e unidos. Então, vamos dar boa noite a todos, agradecendo, e no mês que vem nós vamos ter um evento presencial aqui no Kardec Houston. Nós estamos fazendo vários eventos para comemorar os nossos 30 anos aqui do nosso grupo, convidando a vocês dois que venham pessoalmente aqui, de novo, visitar, estão sendo muito esperados. Então, queridos, boa noite a todos, abraço bem apertado, continuamos juntos.